E aí galera, tudo bem? Bom, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre o que o Messias, Messias Yahushua, ele nos falou que deveríamos crer no Evangelho e também nós deveríamos o quê? Praticar aquilo, praticar o Evangelho, ou seja, as boas novas, praticar aquilo que ele estava ensinando, né? Nós sabemos que ele passou as boas novas, ou seja, o Evangelho, para os hebreus e depois mandou os discípulos, após a sua morte e ressurreição, ele ensinou, mandou os discípulos ensinar as boas novas para todo o mundo, para todo mundo. Bom, então muitos devem estar se perguntando: se o perdão dos nossos pecados não vem somente pela fé no Messias e em sua obra redentora, como que nós iremos ser perdoados dos nossos pecados? Bom, o Messias responde a essa nossa pergunta em Mateus 6, capítulo 9 até 14. Ele diz o seguinte: ele nos ensina a orar, diz o seguinte: é assim que deveis orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí é interessante que ele fala o seguinte: olha só, perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Oração, ele é um pedido, Oração significa pedido, petição, Então nós estamos pedindo ao Pai o quê? Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos ofensores, ou seja, dizendo o seguinte: Pai, perdoe as nossas ofensas da mesma maneira que perdoamos os nossos devedores ou ofensores, ou seja, aqueles que nos ofendem. Porque aí no versículo 14 ele fala claramente: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, o Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas. Então o perdão das ofensas está diretamente ligado ao perdão que nós damos aos nossos ofensores, E é interessante que mais para frente ele fala isso, Em próprio Mateus 18, versículo 21, ele nos fala uma parábola, ele nos ensina a importância do perdão. Olha só: então se chegou a Pedro e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? O Messias lhe respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 77 vezes. Por isso o reino dos céus se assemelha a um rei. Aí agora ele vai falar a parábola. Olha só: por isso o reino dos céus se assemelha a um rei, que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxe-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como não tivesse como lhe pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que tinha para pagar a dívida. Mas caindo de joelhos diante do Senhor, disse: Senhor, tens paciência comigo e pagarei tudo. Compadecido, o Senhor o despediu e lhe perdoou a dívida. Saindo dali, encontrou o servo um de seus companheiros de trabalho, que ele devia 100 moedas. Agarrando-os pela goela, sufocava-o, dizendo: paga o que deves. De joelhos suplicava o companheiro, dizendo: tens paciência comigo, que te pagarei. Mas ele se negou e o fez ir para a cadeia até pagar a dívida. Vendo isso, seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que se passara. E o Senhor o chamou e lhe disse: servo miserável, perdoei-te toda aquela dívida, por que me pedistes? Não devias também tu compadecer-te do companheiro
como tive compaixão de ti, irado o Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim também, olha só, fará convosco, assim também fará convosco meu Pai Celeste, se cada um não perdoar seu irmão de todo o coração. Então, o Messias, na oração que ele nos ensinou e também nessa parábola, ele nos fala da importância do perdão, que o perdão dos nossos pecados estará na mesma medida do perdão que eu dou ao meu irmão, né? Aquele que me fez mal. Então, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, né? O perdão dos nossos pecados, não é pela justificação da fé, ou seja, eu creio no Messias e na sua obra e acabou, estou perdoado. Não, está diretamente. Não é assim que o Messias nos ensinou, mas o Messias nos ensinou que o nosso perdão, o Pai nos perdoa, né, conforme o perdão que damos ao próximo, né? Então, nosso perdão está diretamente ligado, né, ao perdão que nós damos ao nosso próximo. Ele até fala sobre o julgamento, que seremos julgados na mesma medida que julgamos o nosso próximo. Pessoal, até o próximo vídeo.